Glórias a Deus. Quero ler o texto base da série que nós temos ministrado, né? Semana passada tivemos aqui a pastora Alice, para dar um intervalo, dar uma folga para vocês. E agora a gente continua, né? A partir de hoje, a série que Deus nos deu. Então, o texto base é Abacuque 2, do 2 ao 3. Abacuque 2, do 2 ao 3. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Pai, pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar a Tua palavra, Pai. Nós nos submetemos ao Teu Santo Espírito e mais uma vez declaramos que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Tu sabes exatamente o que a Tua igreja precisa ouvir, Pai. Então, nós te pedimos, fique à vontade, Espírito Santo de Deus, fala com cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, para aqueles que têm nos acompanhado, né? Nos últimos domingos, nós temos ministrado uma série de ministrações, uma série de mensagens com o tema A Escada de Sucesso. Né? E a escada de sucesso da visão diz respeito a esses 4 pilares, né, que nós temos na parede da igreja. O ganhar, vamos olhar lá? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, essas 4 escadas, essas 4 bases são também considerados o ID de Jesus Cristo de uma forma mais ampliada. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele apareceu aos seus apóstolos e Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, agora vão, preguem o Evangelho, ensinando-os, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vou tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quando Jesus ressuscitou, Ele outorgou poder, autoridade sobre a igreja. Jesus disse: olha, é-me dado todo o poder, é-me dado toda a autoridade, e agora eu estou repartindo essa autoridade com vocês. Eu estou repartindo esse poder com vocês, para que vocês possam ir, curar os enfermos, curar os leprosos, expulsar os demônios e batizar as pessoas em meu nome. Então, essa é a grande missão da igreja. Eu gosto sempre de lembrar, nós só não fomos arrebatados ainda porque nós temos uma missão. E de tempos em tempos, o Espírito Santo, Ele sopra sobre a terra, lembrando e relembrando a igreja de que ela está aqui na terra com uma missão. Nós não estamos aqui apenas para ocupar um banco de uma cadeira de uma igreja. Nós estamos aqui porque temos uma missão. E a nossa missão é ganhar as almas para Cristo, consolidar essas almas, discipular essas almas para que elas sejam enviadas. Amém? Então nós temos lembrado a igreja e vamos continuar lembrando nos próximos cultos, até que isso venha a ser inculcado na nossa mente. Né? A Bíblia diz inculca a palavra, né? E assim, inculcar a palavra não é só nos pequeninos, né? Nos nossos filhos, mas também nós precisamos. Uma vez eu conversando, durante muito tempo eu trabalhei como representante de cosméticos, e eu tinha uma cliente na cidade de Nova Trento, o nome dela era Suzy. Ela é casada com o Geraldo, né, que tem a relojoaria Poli, em São João Batista. Não sei se alguém já precisou, né, ali na relojoaria Poli, do serviço do Geraldo.
E a esposa do Geraldo é a Suzy, né? Ela tem um salão de beleza chamado Camarim, no centro de Nova Trento. E uma vez conversando com ela tem 2 filhas e ela considera que ela conseguiu educar muito bem as filhas dela e criar muito bem as filhas. E aí um dia conversando com ela, eu disse: Suzy, o que você julga ter sido o teu grande feito como mãe? Como mãe, o que você considera que você fez de tão bem feito ou de tão especial que você conseguiu criar 2 filhas educadas, que hoje trabalham, né, que estão casadas, estão bem na sociedade e tal? E ela disse: olha, o meu segredo na educação das minhas filhas foi a repetição. O meu segredo foi que eu repetia várias vezes, até elas entenderem. E assim, amados, Deus faz a mesma coisa com a gente. Por que a gente repete? Por que daqui a mais uns 2 meses vai ter alguém pregando numa célula, num culto sobre perdão? E daqui a mais 2, 3 meses vai ter alguém na célula, no culto, pregando sobre o amor? Por que daqui a 2, 3 meses vai ter alguém na célula, no culto, pregando sobre o ID? Porque tem coisas que a gente vai repetir até o último dia. Uma vez uma irmã, no final do culto, procurou o apóstolo dos Hermínios, né, que é um pastor muito conhecido aqui de Santa Catarina, no Ministério Mevan. Terminou o culto, ela foi conversar com ele e disse: pastor, posso fazer uma pergunta? Disse: pode. Eu vejo que o senhor repete tanto, né? Você está sempre repetindo as mesmas palavras. Eu vi que o senhor pregou a mesma palavra que o senhor pregou da outra vez. Por que o senhor repete tanto? Ele disse: irmã, eu repito porque vocês repetem o pecado. Como vocês repetem o pecado, eu preciso repetir a palavra. Então, o dia que a igreja parar de repetir o mesmo pecado, eu vou parar de repetir a palavra. O dia que a igreja começar a cumprir o ID, talvez eu não vou precisar mais pregar aqui sobre o ID. O dia que a igreja estiver ganhando, consolidando, discipulando e enviando, aí a gente para. Amém? Pode falar. Eu ouvi uma pregação dele, onde ele disse que ele repete tanto que ele é igual aquele pingo de água fria no chuveiro. O pingo de água fria no chuveiro, eu já escutei essa pregação também. Ele disse assim: o Ministério Mevan é aquele pingo gelado no teu chuveiro quente. Quem aqui já teve chuveiro queimado sabe do que eu estou falando. Então, amados, por isso a repetição, né? Nós precisamos repetir para lembrar que a igreja tem uma missão, né? E Deus faz isso porque nos ama, né? Porque Deus poderia simplesmente permitir a gente se perder, né? Se perder, ficar no escuro e daqui a pouco ser uma igreja perdida, né? E Deus simplesmente, de ferra, né? Fica sem direção. Mas Deus não, Deus é misericordioso, Ele vem e lembra, e relembra, e repete. Amém? Por isso que a gente tem repetido. Então a gente tratou aqui alguns domingos sobre o ganhar, a importância do ganhar. Depois nós começamos a tratar sobre o consolidar. E hoje, se assim Deus permitir, eu quero encerrar o tema do consolidar, para que a partir do próximo domingo a gente vá falar do discipular. O consolidar, ele fala sobre consolidar, firmar as vidas. Né? Durante muito tempo, as igrejas, de maneira geral, parece que tinham uma porta pequena na entrada e uma porta grande nos fundos. E as pessoas que entravam por lá, saíam por aqui. E ninguém conseguia permanecer na igreja. No passado, já de longa data, sempre houve um rodízio muito grande nas igrejas. Até que Deus deu uma visão, né? Deus deu essa visão para um homem, né? Agora não me lembro se foi Paul Yun-Shu, na Coreia, que recebeu essa visão, ou se foi César Castelhanos, na Colômbia, né? Nós recebemos de César Castelhanos, né? E Valnice Milhomes, né? Que foi a primeira brasileira a ir na Colômbia e trazer essa visão para o Brasil, né? Que é uma certa mãe espiritual do apóstolo René, que é a nossa cobertura hoje, né? Então, hoje, o apóstolo René, ele meio que se tornou um pai desta visão nas nações, né? Ele adotou ela e se tornou uma grande influência mundial dessa visão.
e que veio na pessoa do César Castelhanos, né? Que vem nos lembrando desse princípio, dessa base, desse pilar que sempre esteve na Bíblia, mas que infelizmente não era tão praticado. E hoje nós estamos debaixo de uma visão que nos lembra da importância de consolidar as almas. Não basta apenas ganhar uma alma para Jesus, né? A Bíblia diz que o que ganha a alma sábio é, mas eu diria que ganhar a alma talvez seja o mais fácil de tudo. Agora, como é difícil talvez consolidar essa alma? Porque para consolidar uma alma, nós temos aprendido aqui, né, que nós vamos precisar de um bom testemunho. Nós vamos precisar apresentar um bom caráter. Se as pessoas começarem a ver pecados ocultos nas nossas vidas, mau testemunho, elas não vão permanecer. E muitas vezes nós cometemos muitos erros que têm impedido essa consolidação. E eu queria dizer, começar a lembrar e reforçar na noite de hoje, que a maior arma da consolidação é o amor incondicional. Nós vamos precisar voltar a amar como a gente nunca amou. Se nós queremos realmente cumprir a missão de Jesus e consolidar as almas, nós vamos precisar voltar a amar. Amar como a gente nunca amou. O problema é que a igreja de Jesus, uma grande parte da igreja de Jesus nos últimos anos, ela foi bombardeada por um espírito de rejeição e de autorrejeição. E por causa desse espírito de rejeição e de autorrejeição que entrou dentro da igreja, muitos líderes não se sentem amados. E quando você, o próprio líder, o líder da célula, o pastor da igreja, o apóstolo, o bispo, ele não se sente amado. Como que eu vou dar algo que eu não tenho? A Bíblia ensina que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Mas se eu não me sinto amado, se eu não me sinto pertencente ao corpo, se eu não me sinto um filho amado de Deus, que tipo de amor eu vou poder oferecer para o outro? Que tipo de consolidação eu vou poder dar quando eu mesmo me sinto rejeitado? Quem está entendendo? Esse espírito entrou na igreja. E ele entrou na igreja porque muitos líderes honestos e sinceros, seguindo os passos de Jesus, experimentaram o que Jesus experimentou. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele, olhando para ele, beleza alguma víamos para que nos agradássemos. Ele foi ferido, homem de dores, homem que sabe o que é padecer. Ele foi oprimido e humilhado, ele não abriu a sua boca. Ninguém foi tão rejeitado como Jesus. Ninguém foi tão desprezado como Jesus. E ele disse no Evangelho de João que assim como aconteceu com ele, aconteceria conosco. Ele disse que se ele foi chamado de Beelzebul, se ele foi chamado de demônio, se disseram que ele expulsava demônio em nome do demônio, assim aconteceria com a gente. Ele disse no Evangelho de João 15:19: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, João 15:19, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então Jesus disse: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se vocês de fato são meus, o mundo vai odiar vocês. As pessoas vão nos odiar. Quando eu realmente sigo o caminho de Jesus, eu começo a experimentar rejeição, eu começo a experimentar desprezo, eu vou experimentar perseguição, eu vou experimentar solidão. Pastor, tudo isso para seguir Jesus? Se nunca te ensinaram isso, mentira para você. E tem igreja que não tem coragem de pregar essas coisas, né? Eu conversava com a minha mãe essa semana. Jesus disse
no mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições. Jesus não disse que seria fácil, ele disse quem quiser, não é obrigatório, é só para quem quiser. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. E a cruz de Jesus, amados, era algo muito difícil de carregar. Era tão difícil de carregar que o próprio Jesus deixou ela cair. E quem já leu a Bíblia sabe que precisou os soldados romanos levantar um camarada lá, que era um tal de lembra aí? Sirineu, Simão Sirineu, para ajudar ele a carregar a cruz, porque o próprio Jesus deixou a cruz dele cair. Porque carregar a cruz não é fácil. Mas seguir Jesus vai nos levar para esse lugar. E esse lugar é um lugar de morte do nosso eu. Mas eu lembrava uma irmã que eu estava visitando hoje à tarde, que sempre depois da crucificação vai haver uma ressurreição. Sempre depois de uma prova vai haver uma bênção. Bem-aventurado o homem que é provado, porque se ele suportar a prova, depois tem uma coroa de glória para ele. A caminhada do cristão é assim: um dia eu sou provado, depois eu sou exaltado. Primeiro eu sou perseguido, depois eu sou honrado. Primeiro eu sou esbofeteado e ferido, depois eu sou abençoado. É assim. Oi? Tiago também fala. Tiago 1 fala isso. Então, amados, é assim a caminhada cristã. Não vai ser prova o tempo todo, não vai ser perseguição o tempo todo, não vai ser solidão o tempo todo, rejeição o tempo todo, mas também não vai ser glória o tempo todo. É que nem aquele final, quem aqui já fez um eletrocardiograma, né? Para ver como é que está o coração, né? O eletrocardiograma, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Então tem hora que a gente está andando sobre as águas, né? É só alegria, meu Deus, eu estou andando sobre as águas igualzinho a Jesus, que bênção! Daqui a pouco eu já estou afundando. Daqui a pouco eu estou, Jesus me ajuda, está difícil, eu acho que eu vou abandonar. Então é assim, é dias de paz, dias de guerra, né? Momentos de luto, momentos de alegria. Então, para não perder o foco, porque muitos de nós, seguindo a Jesus, experimentamos o desprezo, experimentamos a rejeição, experimentamos a perseguição, experimentamos o abandono de pessoas que estavam conosco e decidiram. Fala com a mamãe. E decidiram ir para outra igreja, decidiram seguir um outro caminho. E muitos de nós, por talvez não ter maturidade, por não ter estrutura emocional, força espiritual para lidar com isso, muitos de nós ficamos feridos. Muitos líderes de célula ficaram feridos, muitos líderes ficaram machucados. E a Bíblia diz em Zacarias que quando o pastor é ferido, as ovelhas dispersam. Em Zacarias diz: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Quando Jesus foi preso no Getsemane, todos o abandonaram. Todos. Quantos discípulos de Jesus estavam na cruz na hora da crucificação dele? Quem lembra? João, a mãe de Jesus e Maria Madalena. Onde é que está aquela multidão que Jesus curou, né? Expulsou demônios, curou enfermos, multiplicou pães? Aquela multidão desapareceu. Porque quando o pastor é ferido, as ovelhas dispersam. E isso aconteceu com muitos de nós, né? Muitos de nós. Mas glórias a Deus que o tempo da cura vem, né? O tempo da cura vem. Então, o tempo da cura já chegou, glórias a Deus. Então, só que enquanto o tempo da cura não chega, os líderes oferecem águas amargas. E as pessoas não conseguem beber águas amargas. Lembra quando Moisés levou o povo para beber águas amargas? O povo não consegue beber águas amargas. O povo tem dificuldade de beber as águas amargas. Aí Moisés precisou jogar um madeiro, né, na água, para a água ficar doce. E esse madeiro é a cruz. Quando a gente persevera, representa a cruz. Já era um símbolo que apontava para a cruz. Quando a gente persevera no caminho da cruz, a cura chega
chega e as águas amargas transformam em água doce. E aí a água doce todo mundo bebe. Mas enquanto as águas são amargas, muitos mudam de igreja, se desviam, se afastam, porque nem todos têm estrutura para suportar a dor do seu pastor, a dor do seu líder, a dor do líder de célula, o momento mau daquele que está liderando. Agora, uma vez curados, é nosso papel amar de forma incondicional, sem colocar condições. Nós precisamos amar. A igreja hoje, uma grande parte das pessoas não tem sido consolidadas porque elas não têm se sentido pertencentes a uma comunidade, a uma igreja, a uma família da fé. As pessoas precisam se sentir parte. E cabe a nós fazer com que elas se sintam pertencentes. Nós não podemos, em hipótese alguma, perder a oportunidade de fazer com que alguém se sinta pertencente, de fazer com que alguém se sinta importante. Se alguém for visitar uma célula, visitar um culto, e nós não formos habilidosos de fazer com que essas pessoas se sintam importantes e especiais, muitas delas não terão uma segunda chance. Então, Deus espera que nós possamos fazer com que essas pessoas se sintam amadas. Nós precisamos buscar em Deus, que é a fonte de todo amor. O amor que nós vamos repartir. A Bíblia diz, em Romanos, olha só, Romanos capítulo de número 4. Romanos 5:3. Romanos 5:3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a Bíblia diz que quando eu suporto o processo, o amor de Deus é derramado no meu coração. Então o amor de Deus está dentro de mim. O amor é um fruto do Espírito. Se eu tenho o Espírito Santo, eu carrego o amor. E eu preciso, nesse tempo, fazer com que esse amor venha para fora. Porque amar ao Senhor Deus de toda força, alma e entendimento, e amar o próximo como a mim mesmo, é mandamento. Não é opcional. Às vezes a gente esquece que amar é mandamento. E aí a gente começa, eu não estou com vontade de amar. Eu não estou sem paciência para amar. Quer saber que aí vai. A gente já pega até a passagem bíblica do jovem rico, e a gente já pega ela como base, porque o jovem rico, Jesus disse, quer me seguir? Quero. Então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e siga. Não, é muito difícil eu seguir assim, não. Então, tudo bem, estou indo. E Jesus deixou o jovem rico e continuou. Jesus disse, vem cá, tadinho. Coitado, vou pegar, vou dar um jeitinho aqui para ti. Não, Jesus simplesmente, estou seguindo. Quer, não quer? Jesus, ele não tinha problema de autoestima, não tinha problema de autocomiseração, não tinha problema com o sentimento de rejeição. Jesus, ele era resolvido. Quer? Não quero. Tudo bem, estou indo. Então a gente às vezes pega esse texto bíblico como base, e a gente faz o mesmo, não quer? Tudo bem. Jesus não é mercadoria barata, Só que às vezes falta um pouco de interesse da nossa parte, de consolidar. Falta um pouco de interesse, de se esforçar um pouquinho mais por aquela vida. Porque eu aprendi uma coisa, cada pessoa tem uma história. Cada um é o que é, porque tem uma história. Eu até tenho na capa da minha Bíblia aqui escrito para nunca esquecer. Quanto mais você entende as pessoas em profundidade, mais você ama elas e mais respeito você sente por elas. Sabe por que a gente tem dificuldade de amar? Porque a gente não tem tempo para conhecer as pessoas.
Hoje, tudo é muito superficial. Eu tenho 5 amigos no Facebook. Qual deles eu converso 1 hora por semana? É tudo muito superficial. O apóstolo Luiz Hermínio, ele ensina uma coisa. Onde tem muito regulamento, tem pouco relacionamento. Onde tem muito relacionamento, não se precisa de muito regulamento. As igrejas que têm muitas regrinhas, muitas normas, tem que fazer assim, tem que fazer assado, é isso, é aquilo. Onde tem muita norma, onde tem muita regra, ninguém aguenta. Porque as pessoas estão cansadas de regra, regulamento, isso, aquilo. As pessoas querem amor, elas querem se sentir amadas. Só que para se sentir amada, eu vou ter que ter tempo para elas. Eu vou ter que sair do meu conforto. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu gosto de fazer para poder visitar as pessoas, para poder ir atrás das pessoas e fazer com que elas se sintam amadas. Não tem como, não tem outro jeito. Não tem, pastor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Deus tem que cobrar de mim mais dedicação, mais ir atrás das ovelhas. O bom pastor deixa as 99 no aprisco e ele vai atrás da ovelhinha perdida. Só que na geração que a gente está, é bom lembrar os irmãos, eu lembrava isso lá no culto na Assembleia de Deus, terça-feira ali, a ribanceira. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos transportou do reino de trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Na nova aliança, todos são sacerdotes, não é só o pastor, não é só a pastora, todos são sacerdotes, e todos nós, como sacerdotes, temos a missão de cumprir o ID. O ID não é só para pastor, evangelista, apóstolo, profeta, o ID é para todos. Então todos precisam se movimentar e ir em busca das almas perdidas. Foi dito aqui, alguns cultos atrás, que nós precisamos resgatar aquele hábito que a gente tinha de orar e jejuar por 3 vidas. Alguém aqui, quando o pastor falou isso, lembrou dessas 3 vidas? Eu estou lembrando aqui pelo Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo essa semana, assuma um compromisso com Deus, não com o pastor, de orar, se precisar jejuar por 3 vidas, por 3 almas, e não pare de orar por elas até ver Deus fazer a obra na vida delas. Porque é Deus que mostra as vidas que estão precisando. Amém? Nesse processo de consolidação, nós vamos precisar fazer com que as pessoas se sintam pertencentes. Elas precisam se sentir parte. Nós vamos precisar de uma atualização da mente, uma renovação contínua da nossa mente. Nós vamos precisar buscar em Deus a automotivação. Nós precisamos nos encher. Eu falava para uma pessoa, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Eu tenho que me encher. E me encher do Espírito Santo é minha responsabilidade. A Bíblia diz: enchei-vos, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda e devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Porque se eu estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai me empurrar para o propósito. Agora, se eu estou baixinho do Espírito Santo, eu não louvo, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não escuto palavra, eu não canto, aí o Espírito Santo está rasinho, né? É como disse a pastora, já entrando na pregação da pastora Alice, já, né? A água está aqui, ó. Aí a água está aqui no pezinho, nem chegou no joelho. Aí o Espírito Santo está lá falando. Lembra do ID? Está orando pelas almas. Quantas pessoas você visitou essa semana? Aí você não escuta o Espírito Santo. Você fica surdo. O Espírito Santo está tentando falar. Mas como as águas estão tão baixinhas, o Espírito Santo fala, né, de acordo com a altura, né? Aí você não escuta. Ele está ali falando, você não escuta ele mais. Então eu tenho que me encher, porque se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou escutar audível. Ei, caminha por aqui, ó. Vai nessa direção. É para aqui que lança a rede. Mas se eu estou baixo, as águas estão muito baixas, aí eu não escuto, né? Aí eu sou um crente que não tem intimidade com Deus. Cuidado para não entrar naquela categoria, né? Nos últimos dias eu vos direi, nunca vos conheci, né? Porque você não tinha intimidade comigo, né? Então eu preciso ter intimidade com Ele. Maria escolheu a boa parte.
Eu tenho que ter intimidade. Se eu tiver intimidade com Ele, eu vou ouvir a voz dele. Ele é Pai. E todo aquele que é filho é guiado pelo Espírito Santo. Nós vamos precisar ser fortes nesse tempo. Josué 1:9. Sejam fortes e corajosos, como Deus ordenou a Josué. Os últimos anos não foram fáceis. Eu, particularmente, precisei fechar o ministério. Minha filha foi morar sozinha. O casamento dela, que estava agendado, foi cancelado. Minha sogra veio morar na minha casa. Minha sogra passou por uma cirurgia e quase morreu. Sobreviveu, mas hoje vive um quadro meio que vegetativo. Mora na minha casa, eu tenho que conviver todo dia com isso. Olhar para uma pessoa sofrendo, chorando muitas vezes e não poder fazer muita coisa além de orar. E eu poderia citar aqui muitas outras coisas, provas na área financeira, tantas provações que a gente passou. E tudo que eu escuto Deus me dizer, seja forte. Ah, mas não dá para chorar um pouquinho? Seja forte. Ah, mas eu queria ter mais um minuto aí para chorar? Seja forte. Ah, mas seja forte. Diga ao fraco, você é forte. Amém. Deus quer que a gente seja forte. Eu achava que quando estava escrito na Bíblia seja forte, era um pedido de Deus, mas não é um pedido, é uma ordem. Por que que eu tenho que ser forte? Porque, amados, a Bíblia diz que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo inteiro está esperando que se levante uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja avivada, uma igreja cheia de poder, de autoridade, como disse aqui para a pastora Alice, uma igreja que expulsa, que repreende o demônio que sai, que ora pelo doente e o doente é curado, uma igreja cheia de poder, de autoridade. Deus está esperando essa igreja se levantar. Só que Deus não vai vir do céu falar com você, né? Ele já tem enviado seus profetas. Nós precisamos despertar. Desperta do que dormes. Nós precisamos despertar e ser forte. A Bíblia diz em Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quando o dia mau chegar, eu estou forte. Porque o dia mau vem. Alguns irmãos aqui passaram alguns dias maus. Não foram poucos dias maus, foram alguns dias maus. E o dia mau ele vem para todo mundo. E o dia mau quando vem, eu tenho que estar forte. Porque senão eu vou ficar chorando pelos cantos. E ninguém vai seguir uma pessoa que está o tempo todo chorando, lamentando. Oh vida, oh azar, quanta desgraça, quanta coisa ruim, como é difícil seguir Jesus. Seguir Jesus é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Porque embora que tenhamos os desafios, né, temos experiências incríveis. Nós ouvimos a voz dele, nós somos guiados por ele, nós temos intimidade com ele, nós somos abençoados por ele. De tempo em tempo ele faz um mimo, ele faz um carinho, ele faz alguma coisa porque ele é bom. Amém? Amém? Então diga para o seu irmão, seja forte, seja corajoso. Uma coisa que eu já vi, você já deve ter ouvido muitos pregadores falar, já estou quase terminando, tá? Nós já vamos fazer assim. Medo não é ausência de coragem. Muitas vezes, coragem não é ausência de medo. Muitas vezes a gente vai com medo mesmo, mas vai. Ah, eu estou com medo. Vai com medo. Você acha que eu nunca senti medo? Não conheço nenhum pastor que em algum momento da vida tenha sentido medo. Por quê? Porque é desafiador a responsabilidade que está sobre nós. Cumprir a missão de Jesus. O temor que a gente tem de não pecar contra Deus, de não ferir as pessoas, de fazer o que é certo, de não errar, de não desapontar, de não ser mais um escândalo para o Evangelho. Então a gente convive com tantas guerras na mente, pensamentos. Então, às vezes, o medo vem. Mas, eu tenho que ir com medo mesmo. Seja forte e corajoso, é uma ordem. Se eu for forte e corajoso, eu vou conseguir consolidar. Caso contrário, gente fraca e medrosa não vai conseguir consolidar.
Ninguém quer um líder fraco e covarde. Ninguém quer um líder de célula fraco e covarde. Ninguém quer seguir uma igreja de pessoas fracas e covardes. A única fraqueza que as pessoas vão ter que conviver é aquela que a gente falou na música, né? Quando eu sou fraco, ou seja, dependente, aí que eu sou forte. Vai haver um momento de dependência. Mas eu preciso me fortalecer no Senhor. No processo de consolidação, eu preciso ter cuidado e ética para não expor os problemas pessoais e familiares dos nossos discípulos. Eu não posso fazer exposição de problema dos outros. Se alguém vir desabafar um problema, um pecado, um desafio comigo, é só comigo e mais ninguém. Ninguém precisa saber. Porque todo mundo tem uma melhor amiga. Se eu for contar aquilo que alguém desabafou comigo para o meu melhor amigo, ele vai contar para um outro melhor amigo, que vai contar para um outro melhor amigo, e daqui a pouco o canelinho inteiro está sabendo do pecadinho da irmã que desabafou lá na célula. E aí, meu irmão, a igreja não vai consolidar nunca. Porque isso é pecado, isso é brecha, isso é falta de ética. Então, nós temos que aprender a guardar segredo. E na hora de desabafar os meus problemas, nunca desabafe com quem está abaixo de você. Sempre desabafe com quem está acima. Procura teu pastor, procura tua pastora, procura quem está acima. É criancice, é meninice, desabafar pecado, problema com quem está abaixo. Já pensou se eu, como pastor, chegar lá e fazer uma visitinha para o Pedro, vem aqui que eu quero desabafar todos os meus problemas para ti. Aguenta aí. Tem o Pedrinho, pastor, está feia a coisa, está difícil, hein? Ah, não, assim não dá. Eu não vou mais nessa igreja, está louco. Então, problema, eu tenho o meu líder para desabafar, é com ele, né? E no mais, eu estou fazendo aí um processo aí com o apóstolo Ciel, né? De reprogramação, que eu aprendi, que é importante fazer, estou fazendo. Então, que também é um apóstolo, né? Então, é outro nível, né? Então, e tem a minha esposa também, que é minha pastorinha. Eu sou abençoado, porque eu tenho várias pessoas que se eu precisar, tem meus pais também, né? Mas cuidado para não se abrir com muita gente, né? Bom é ter uma única pessoa e Deus, né? Que esse aí é o principal, né? O principal mesmo é Deus, né? É com Ele que eu tenho que chorar minhas pitangas, né? Tem até uma música de um cantor, né, que diz, né? Não conte teus problemas para quem não tem a capacidade, a compaixão de entender a tua lágrima. Então, infelizmente, muitos não têm capacidade para ouvir a minha dor. Às vezes os próprios pastores não estão bem, não estão felizes, não estão no seu melhor momento. Então, às vezes, a gente cria uma expectativa tão grande que o pastor vai resolver todos os meus problemas, e às vezes o próprio Deus permite que o teu pastor não resolva o teu problema. Porque você está orando tão pouco que Deus faz isso acontecer para você orar mais e buscar na fonte. Porque se a gente buscar na fonte, vai sobrar bem pouquinha coisa para desabafar com o pastor. E é como a gente não vai buscar na fonte, né? A gente acha que tem que falar tudo para o pastor. Ou para o líder de célula. E para encerrar, amados, eu já falei aqui e vou repetir. O bom testemunho. João 15:5 foi o versículo mais importante que Deus me deu nos últimos anos da minha vida. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus falou comigo que se eu permanecesse nele, eu ia dar muito fruto. Não é pouco fruto, não. É muito fruto. Só que para dar muito fruto, amados, eu preciso permanecer nele. E para permanecer nele, permanecendo nele, eu vou conseguir fazer com que as pessoas permaneçam também na caminhada. Mas para permanecer nele, eu vou ter que apresentar um bom testemunho. Eu vou precisar viver uma vida de santidade. Somente uma vida de santidade, de integridade, de bom testemunho é que vai consolidar as vidas.
Se faltar o testemunho, se faltar santidade, ninguém consolida ninguém. Então eu me atrevo a lhe dizer que os principais segredos da consolidação são o amor e a santidade. Se eu for santo como Jesus é santo, e eu amar como Jesus ama, nós vamos consolidar a canelinha para Jesus. Quem crê, bate palma. Amém? Aleluia. É para Jesus, pode ser maior. Vamos ficar de pé, que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. Guarde esses princípios, amém? Porque são com eles que nós vamos consolidar canelinha para Jesus. Aleluia. Disse-lhe Jesus: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Noite de ceia é noite de pedir ao Espírito Santo de sondar os nossos corações. Como está o nosso coração? Será que realmente o nosso coração está totalmente limpo? Será que não tem alguém que nós precisamos liberar perdão? Ou alguém que eu preciso pedir perdão? A única coisa que pode nos impedir de participar da ceia é a falta de amor, de comunhão com os irmãos. É importante que eu preciso estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Senhor. Peça ao Espírito Santo nessa noite que sonde o seu coração, porque nós estaremos nesse momento comendo do pão que representa o corpo de Jesus que foi moído na cruz do Calvário, e bebendo do suco da vida que representa o sangue derramado por nossos pecados ali na cruz do Calvário. Todos são convidados a participar da ceia. Jesus disse: tomai e comei todos vós, fazei isto em memória de mim. Então nós queremos fazer em memória de Cristo. Queremos nessa noite lembrar novamente do alto preço que Jesus pagou por nós ali na cruz do Calvário. Amém? Você é convidado a participar da ceia. Eu vou pedir o pastor da ceia, pastor Amanda, se quiser nos ajudar. Está servindo a ceia. Falar com quem é? Pastor Dalci e pastor Amanda. João 20,
Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Procure recordar novamente o alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário pelas nossas transgressões. Jesus sofreu tudo que sofreu, passou tudo que passou, para que nós pudéssemos ser consolidados. Ele é o maior de todos os consolidadores. Jesus é o Pai da consolidação. Jesus é o Rei da consolidação. Ele suportou um alto preço. Ele pagou um alto preço. Ele foi santo. Ele foi fiel até o fim. Ele nos amou. E ninguém tem maior amor do que Jesus. E é por isso que nós estamos aqui reunidos nessa noite. E queremos celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Coma do pão e beba do cálice e celebre o sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te glorificamos nesta noite. Nós te exaltamos. Nós te bendizemos. Reconhecemos que só tu és santo. Damos a ti a honra. Damos a ti a glória. Damos a ti o louvor. Obrigado, Senhor Jesus. A ti toda a honra. A ti toda a glória. A ti todo o louvor. Para sempre. Exaltado é para sempre.
Senhor, Ele vive, aleluia. Não vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas, né? Dá um abraço bem forte e diga assim para ela: você é especial para Jesus. Eu te amo com o amor do Senhor. Amém? Você é muito especial. Eu te amo com o amor do Senhor. Nós cantávamos uma musiquinha assim na igreja. Eu te amo com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em ti a glória do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. A glória do Senhor, eu te amo com o amor do Senhor. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um.